Já há 4 anos eu estou fazendo parte desse projeto como voluntário. Só que morando aqui em Estados Unidos também não teve como participar tão diretamente nessas coisas. Eu voluntariava de uma forma que podia, tipo, mais frequentemente eu olhava alguns artigos que foram traduzidos em inglês e eu ajudava com coisas pequenas de gramática ou convenções de inglês que ficavam um pouco diferentes, né? Assim, lendo esses artigos, ficava mais atento com o trabalho que esse projeto estava fazendo, né? Sobre os métodos de pesquisa e o progresso que estava sendo feito. Ao mesmo tempo, eu fiquei mais curioso ainda para saber mais sobre não só o projeto, mas as implicações dele, né? Quando você vê os esforços da conservação em Brasil e logo nos Estados Unidos, que estavam encontrando muito desafio ao mesmo tempo nos anos 90, né? Os dois governos implementaram regulações parecidas. Então, a minha grande curiosidade era que como esse peixe é uma espécie tão importante ecologicamente, como por que era que estava funcionando em um lugar, mas não no outro. Então, foi por isso que passei o meu feriado de verão, que é inverno lá em Brasil, lá em Alagoas, fazendo não pesquisa, mas de uma forma jornalística, uma investigação sobre o trabalho do Meros e como funciona. Achava que era mais uma pergunta de fiscalização, de se implementar a lei mais efetivamente, mas quando eu vi, isso foi só uma parte do caso, né? Que tem tanto a ver com a fiscalização e a legislação, quanto tem a ver com a pesquisa e a comunicação. Eu também fiz uma entrevista com o professor Malinowski da Universidade da Flórida, que também faz parte do projeto. Quando você vê os pescadores dos Estados Unidos, eles não estão pescando para subsistência, né? Estão pescando para pesca comercial. Então, se tem uma regulação e não for economicamente viável pescar um peixe, daí não vai ser feito. Só que se você voltar para a litoral da Alagoas, onde eu estava, ou em boa parte do Brasil, quando você vê, os pescadores não estão pescando dessa forma. É mais para subsistência, para vender o peixe diretamente, para comer com a família. Então, quando você vê, tem tanto a ver com a legislação, quanto tem a ver com o trabalho que Meros faz, que é a pesquisa, saber onde está o peixe e também implementar o conhecimento local, para explicar certamente por que não se deve fazer isso e os benefícios a largo prazo, que seria mais viável por causa dessas regulações. Quando eu fui para a reserva do Jequiá, lá em Alagoas, você vê essa comunidade de pescadores que todos estão conscientes do problema, eles sabem o que fazer. Quando você vê, está funcionando lá. O mero já voltou àquela região, já se vê mais frequentemente que se via há uns 20 anos atrás, então está funcionando. Eu tenho 18 anos, eu vou ainda entrar na universidade aqui. O julho passado eu passei fazendo um programa de jornalismo numa universidade. Então, que eu fiz foi pegar todo esses dados que eu coletei, né, lá em Brasil, as entrevistas com o pessoal do Meros, com pescadores lá também, e logo também de povo que trabalhava aqui nos Estados Unidos, na Flórida, com o mesmo projeto. E eu fui lá, aprendi ainda mais sobre jornalismo, investigação, como fazer, e logo eu fui criando o meu trabalho ao longo dos meses. Também só tenho que mencionar que estou muito grato a todo mundo que me ajudou com esse projeto, né? O Márcio por ser tão grande ajuda ao longo desses anos. Professor Buia, que deu entrevista ótima. O Sérgio Ricardo, que encontrei lá na passagem mesmo. O Roque, o pescador, o professor Malinowski da Flórida. Então, todo mundo que ajudou do projeto do Meros, de fora também, me ajudou a fazer esse projeto e estou muito grato também.